Cálculo da raiz quadrada. Raiz quadrada é a operação inversa da potência de expoente 2. Termos da radiciação. Radical, radicando, índice da raiz e raiz. O índice da raiz é que determina que raiz estamos trabalhando. No caso, raiz quadrado tem índice 2, porém poderá aparecer com ou sem índice, apenas a raiz quadrada. Exemplo: raiz quadrada de 4 igual 2, índice da raiz é 2, radicando é 4. Radical é o sinal da raiz. Raiz é o 2. Temos outras raízes, que veremos futuramente. Em geral, a raiz enésima de A igual B. Para calcularmos a raiz quadrada, basta encontrarmos um número que elevado ao quadrado, ou seja, multiplicado por ele mesmo, seja igual ao radicando. Exemplo: raiz quadrada de 4 igual 2, pois 2 ao quadrado igual 2 vezes 2 igual 4, que é o radicando. Exemplo: raiz quadrada de 9 igual 3, pois 3 ao quadrado igual 3 vezes 3 igual 9, que é o radicando. Atenção, não existe raiz de índice par, de um número negativo em n. Observação: os números que possuem raiz quadrada exata, são chamados quadrados perfeitos. Os valores que estão entre dois quadrados perfeitos, não possuem raiz exata. Exemplo: o número 4 e o número 9 são quadrados perfeitos, logo os valores 5, 6, 7 e 8, não possuem raiz quadrada exata. Podemos calcular a raiz quadrada de número terminados em zeros, com a seguinte regra. Se a quantidade de zeros for par, calculamos a raiz do valor diferente de zero e escrevemos a metade do total de zeros. Exemplo: raiz quadrada de 40.000 igual 200. Observe, a raiz do 4 é 2, acrescentamos a metade do total de zeros. Observação: serve apenas para números em que o total de zeros é par. Calculando raiz quadrada por meio da decomposição em fatores primos. Podemos calcular a raiz de um número por meio da fatoração. Primeiro decompomos o número, depois escrevemos no radical o produto dos fatores com expoente 2, em seguida, cancelamos o índice da raiz com os expoentes, daí multiplicamos as bases e teremos a raiz. Exemplo: calcular a raiz quadrada de 36. Dividimos 36 por 2, igual 18, depois dividimos 18 por 2 igual 9, como não podemos dividir por 2, dividimos 9 por 3, que é o próximo primo, dá 3, dividimos 3 por 3, igual 1. Após fatorar, escrevemos 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, embaixo do radical, em seguida cancelamos o índice da raiz com os expoentes, depois multiplicamos 2 vezes 3 igual 6. Observação: devemos começar a fatoração pelo primeiro primo, que é o 2, se não for possível, passamos para o próximo.